À primeira vista, Verônica parece ser uma história bem clichê sobre possessão. Mas além da maneira como a história é conduzida, fica muito mais assustador quando descobrimos que o filme é realmente baseado em fatos. O que iremos descrever nesse especial são as relações com o filme e o caso real, a verdadeira história por trás do filme Verônica. É baseada em eventos reais que ocorreram em Madrid, na Espanha, na década de 1990. A trama é inspirada no caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, uma jovem de 15 anos que faleceu em 1991 após uma série de eventos perturbadores. As atividades anormais descritas no relatório da polícia iniciaram quando Estefanía Gutiérrez Lázaro, a menina que o filme chamou de Verônica, reuniu algumas amigas para contatar o noivo morto de uma delas, utilizando a tabua Ouija. O noivo havia sofrido um acidente de moto. A partir desse momento a menina passou a sofrer convulsões, alucinações e ouvir vozes em sua própria casa. Após esse dia, a família Gutiérrez levou Estefanía a diferentes hospitais e nenhum médico conseguiu certificar que tipo de doença ela estava sofrendo. Estefanía, conhecida como Verônica, participou de uma sessão de Ouija com suas amigas. Durante essa sessão, elas alegaram ter se comunicado com o espírito. Após essa experiência, Verônica começou a ter visões, pesadelos e a sentir uma presença maligna ao seu redor. A situação afetou sua saúde mental e física, resultando em comportamentos estranhos e alucinações. A família de Verônica ficou alarmada com seu estado. Sua mãe, que já enfrentou dificuldades após a morte do pai, notou as mudanças drásticas na filha e buscou ajuda médica. Conheça a história real e horripilante que inspirou o filme Verônica. Se você é fã de filmes de terror, é bem provável que conheça um espanhol chamado Verônica, lançado em 2017 e disponível no catálogo da Netflix. A história se passa em 1991 e acompanha uma adolescente que se vê cercada por uma força sobrenatural maligna depois de se aventurar no tabuleiro Ouija, com duas amigas durante um eclipse, a fim de entrar em contato com seu pai, já falecido. O detalhe é que essa trama foi inspirada em fatos reais, e ainda mais sinistros. O ponto de partida é o mistério envolvendo a morte de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ela vivia em Madrid e, após brincar com o tabuleiro Ouija, supostamente foi possuída por um demônio que a torturou durante meses. No entanto, na vida real a sessão visava contactar o ex-namorado de uma amiga, o qual havia morrido em um acidente de moto. Brincadeiras ocultas. O caso, conhecido como Expediente Valecas, envolve bastante especulação, mas tanto a família quanto a polícia local acreditam que a morte da adolescente é uma das poucas histórias envolvendo o tabuleiro Ouija em que alguém conseguiu, de fato, conjurar algo do lado de lá. De acordo com os pais da jovem, ela passou a ter alucinações e relatar a presença de espíritos andando pela casa. Em seguida começaram as convulsões, durante as quais Estefanía chegava a latir para os irmãos, deixando a família absolutamente assustada e sem saber o que fazer. Ela foi então levada a diversos médicos e especialistas, porém, nenhum deles foi capaz de apontar o que estava acontecendo. Não foi diagnosticado qualquer distúrbio mental na adolescente, mas era nítido que ela não estava bem, e continuou assim por cerca de 6 meses, até morrer em sua cama em uma noite. Uma grande diferença entre o filme e a história de Estefanía é que, na realidade, a polícia só foi contactada após o falecimento da menina, visto que seus pais simplesmente não conseguiam dormir. Ao chegarem à residência, as autoridades se depararam com alguns eventos um tanto quanto estranhos, para se dizer o mínimo. Investigações. José Pedro Negri, o inspetor do caso, e outros 4 agentes reportaram que puderam ouvir e observar como a porta de um armário perfeitamente fechada se abriu de forma súbita e totalmente anormal. Além disso, eles relataram que, momentos depois, notaram que em uma mesa com uma toalha e um telefone apareceu concretamente uma mancha de cor marrom identificada como uma espécie de baba. Tenso. Outro ponto que se destaca no relatório policial é a descrição de que o apartamento estava em ruínas, especialmente o quarto de Estefanía. Durante a investigação, os agentes descobriram que a família havia mantido as decorações originais, mas que muitos dos posteres haviam sido arranhados por algum tipo de criatura.
Segundo os pais dela, qualquer pessoa que entrasse lá estava sujeita a ser empurrada por uma força invisível. Fim da maldição. Depois de muito sofrer com a situação que acometeu Estefania, inclusive meses após sua morte, a família concluiu que não havia outro jeito de retomar a paz além de se mudar. Afinal, os eventos sinistros continuavam ocorrendo, e nem a polícia era capaz de solucionar o caso. Felizmente, na nova residência todas as manifestações paranormais cessaram e o pesadelo teve fim. E se você está pensando que ninguém teve coragem de ocupar o local na sequência, está enganado. Não só isso aconteceu, como os novos moradores jamais relataram ter visto, ouvido ou sentido coisas estranhas. Verônica faleceu em situações trágicas, e sua morte gerou muita especulação. A polícia investigou o caso, mas não encontrou evidências claras que pudessem explicar o que realmente aconteceu. O mistério em torno de sua morte e os relatos de detalhes estranhos continuaram a fascinar a comunidade local. Conclusão do filme Verônica. Verônica termina em um clima de tensão e desolação, deixando os espectadores refletindo sobre os temas de perda, medo e a busca pelo desconhecido. A jornada da jovem Verônica, marcada por sua curiosidade e desespero, culmina em um desfecho trágico que ressalta os perigos do oculto. Ao final, somos confrontados com a inevitabilidade do dor e da tragédia, não apenas na vida de Verônica, mas também nas vidas. O filme evoca a ideia de que, ao se aventurar em territórios desconhecidos, as consequências podem ser devastadoras. A luta de Verônica contra forças além de seu controle serve como um aviso sobre os limites da curiosidade humana e a fragilidade da mente diante do sobrenatural. Ao mesmo tempo, a narrativa nos convida a Ao deixar a história em aberto, Verônica se torna mais do que apenas um filme de terror. É uma reflexão profunda sobre a vida, a morte e o que pode existir além. A trágica trajetória de Verônica ressoa, lembrando-nos de que nem todos os mistérios têm respostas e que algumas histórias permanecem com a gente, muito depois que as luzes se apagam. Filmes de terror baseados em fatos reais têm uma capacidade única de provocar um medo profundo, pois mesclam o sobrenatural com a realidade, tornando as histórias ainda mais perturbadoras. Um exemplo notável é Verônica, que retrata a vida de uma jovem espanhola que, após uma sessão de Ouija, começa a enfrentar eventos aterrorizantes. O filme é inspirado em um caso verídico que chocou Madrid nos anos 90, envolvendo a misteriosa morte de Estefania Gutiérrez. Esses filmes não apenas exploram os limites do medo, mas também provocam reflexões sobre o que está além da compreensão humana. Ao combinar elementos reais com o terror, eles nos fazem questionar a linha tênue entre a realidade e a ficção, e o que realmente pode existir nas sombras. Assim, esses filmes se tornam mais do que entretenimento, são histórias que nos instigam a enfrentar nossos próprios medos e crenças. Gostou do vídeo? Curta e siga o canal. Até mais!